boa noite, Rondônia. Agora você terá a notícia chegando até você através da SIC TV e das emissoras que formam a maior rede de televisão desse estado. Via satélite, estamos interligados com quase 85% da população do nosso estado, praticando o jornalismo verdade da Record TV. O SIC News é o jornal que instiga, provoca, questiona e denuncia. Responsabilidade acima de tudo. Compromisso com o telespectador antes de mais nada. E a verdade, lógico, de forma intransigente. Boa noite, Meire Santos. Boa noite, Everton. Boa noite a você de casa. A gente está muito feliz em dar início a mais uma edição do SIC News e já estamos aguardando o seu recadinho. Você pode falar com a nossa produção também se você tem aí uma sugestão de reportagem. Como é que está o seu bairro? Como é que está o seu município? Tem algum bom exemplo? Porque a gente não fala só coisa ruim não, viu? A gente também mostra bons exemplos. Então fala com a nossa produção no 3219-9020. O nosso WhatsApp é o 99972-1100, Everton. Pois é, e a participação do nosso telespectador é importante, é vital para a gente continuar aqui levando as discussões, os assuntos que têm interesse direto da população de Rondônia. Vamos para a primeira informação de hoje. O Ministério Público recorre da absolvição de Ismael Silva no caso Jéssica Hernandes, mas defesa diz estar confiante na inocência de Ismael. Após o juiz Jair Estaves Barreto, da 2ª Vara Criminal da comarca de Cerejeiras, proferir a sentença na última sexta-feira, em que absolveu Ismael José da Silva da acusação de ter assassinado a namorada Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, em abril deste ano, em Cerejeiras. O promotor de justiça Marcos Alexandre de Oliveira Rodrigues entrou contra a decisão. Marcos afirma que tem certeza absoluta de que Ismael matou a namorada, pois Diego não tinha motivo algum. Ele ainda diz que provas não foram devidamente analisadas, inclusive o depoimento prestado pelo delegado Rodrigo Espissa, responsável pela investigação e que presidiu o inquérito do caso Jéssica Hernandes. Caso os desembargadores decidam a favor das intenções do Ministério Público, o namorado da vítima irá para o banco dos réus junto com o primo Diego de Sá Parente, já pronunciado e encaminhado a júri popular. A advogada de Ismael, Chara Eugênio de Souza, afirmou que não está preocupada com a apelação da sentença. Olha, é um caso rumoroso. É um caso que nós temos comentado aqui todas as vezes que ele vira notícia. Chama a atenção não só da pequena Cerejeiras, mas do estado de Rondônia como um todo. Aliás, essa matéria virou já notícia nacional através da Record TV. E, obviamente, cada momento que a gente fala do caso, surge algo novo. Tem algo diferente para a gente comentar. No programa de ontem, nós tivemos a primeira informação, que era o resultado do julgamento, a decisão monocrática do juiz, que isentou completamente o Ismael Silva, o namorado da jovem, de qualquer participação no seu assassinato. Dizia eu ontem, inclusive, ainda sob a ótica da justiça, que as provas não haviam convencido o juiz da sua participação. A própria família já havia se pronunciado algum tempo atrás, algumas semanas atrás, dizendo que não acreditava que o Ismael tivesse a participação. É bom lembrar sempre que Ismael tem 36 anos de idade, namorado da jovem de apenas 17. Muito bem. A sentença foi prolatada na sexta-feira. E já na segunda-feira, conforme já falou aí a nossa repórter, o Ministério Público, não convencido do desfecho, de ser imputado apenas ao Moisés do assassinato, entrou com apelação junto ao Tribunal de Justiça. Promotor Marcos Alexandre de Oliveira Rodrigues foi incontinente no caso.
E, pelo visto, esse caso ainda vai dar muito o que falar. Ela morreu, é bom a gente lembrar, que ela morreu com 13 facadas. E uma morte extremamente violenta. E, pelo que nós podemos levantar, acredita-se que no máximo em 90 dias nós teremos uma decisão do Tribunal de Justiça para manter a decisão do juiz ou fazer com que o Ismael sente no banco dos réus, num júri popular, coisa que já era a intenção do Ministério Público desde o princípio. Só que o juiz preferiu julgar monocraticamente. Aliás, a posição desde o princípio do Ministério Público, segundo a gente apurou, era de que a sociedade, a comunidade de Cerejeiras é que julgasse o caso. Por isso que o Ministério Público recorreu. Nessa apelação do Ministério Público, ele diz que tem provas, que tem várias provas que não foram apreciadas e que acabaram, então, com isso, promovendo a absolvição de Ismael. Segundo, está lá na apelação, o promotor Marcos Alexandre diz que não foram considerados, por exemplo, os depoimentos importantíssimos do delegado Rodrigo Espissa, que presidiu as investigações desde o começo e que conduzem, segundo a apelação, conduzem para Ismael ser o autor do assassinato. Nesta apelação da promotoria, e eu estou me baseando unicamente, não estou fazendo nenhum comentário, estou trazendo aqui uma informação. Segundo a apelação da promotoria, já encaminhada ao Tribunal de Justiça, ela está dizendo que tem testemunhas que viram Ismael, o namorado, retornar para o Detran, onde ele trabalhava, logo após o horário do crime. Segundo ainda o Ministério Público, Diego, que é o primo e que está pronunciado na sentença do juiz, esse Diego, primo do Ismael, não tinha motivos para matar Jéssica. Reforça a sua tese dizendo que não tinha carro para transportar o corpo da jovem, muito menos dinheiro para comprar a lona que embalou o corpo, pois Diego estava desempregado naquele momento. Quer dizer, são fatos em que o promotor tem se agarrado na sua convicção de que o namorado, sim, é que foi o assassino. Outro detalhe que tá na apelação, isso aqui não é repito, não é um comentário, não é opinião minha, é o que está lá na convicção do Ministério Público, baseado nas investigações da polícia. Diego não manteria ou não teria matado a jovem deixando a porta da sala aberta, o portão aberto, como teria feito. Na verdade, ele deixou porta aberta, portão aberto, para que o Ismael pudesse entrar, com os dois estando combinados. O Ismael, então, tendo a casa toda aberta, ele poderia entrar e perpetrar o assassinato. E segundo ainda as investigações da polícia, e que estão robustecidas na apelação pelo promotor, uma vizinha viu tudo aberto. E aí o Ministério Público se pergunta: quem mataria alguém desse jeito? Né? Com tudo escancarado, tudo certo. E quer dizer, aí, segundo o Ministério Público, algumas contradições
em como a coisa acabou sendo levada e que culminou com a absolvição de Ismael, coisa que o Ministério Público não está ainda convencido. Enfim, pelo que nós estamos vendo ainda, tem vários fatores que levam a promotoria a ter a convicção de que o verdadeiro assassino é Ismael, o namorado de 36 anos da Jéssica, de apenas 17. Bom, é um caso que ainda vai dar muito o que falar. Já disse aqui ontem e hoje de novo, nós aqui não estamos fazendo o menor juízo de valor. Nós estamos apenas trazendo a informação, até porque o processo é público. Todos podem ter acesso. E no primeiro momento em que a notícia saiu, e nós demos a notícia, como todos deram, sob a ótica do resultado do julgamento, não havia nenhum questionamento mais e Ismael estava tranquilo. E isso não é bem assim e não vai parar por aí. O Ministério Público, na convicção da sua tese, está indo às últimas consequências e a buscou o Tribunal de Justiça para reparar, na ótica dele, MP, que a decisão não foi a mais acertada. Obviamente, claro, sempre respeitando a decisão soberana do magistrado. Obviamente, e agora vem aquilo que nós sempre dizemos aqui, a defesa do Ismael terá todo o tempo necessário e regimental para fazer a defesa do seu cliente mais uma vez, para expor as razões do porquê acredita que Ismael é inocente. E aí sim, o TJ vai se pronunciar e pode manter a decisão de primeira instância do juiz do caso lá de Cerejeiras, ou pode então remeter, que é o desejo do Ministério Público, esse caso, para o júri popular. Ou seja, é um caso que ainda vai dar muita discussão e vai fazer com que a sociedade, não só de Cerejeiras, mas de Rondônia, acompanhe esse caso muito de perto. Pelo jeito, o Ministério Público ainda não jogou a toalha nesse caso.